vossa presença. Vou passar em 3 recadinhos antes. O primeiro deles, Conesc, dia 27 de maio. Quem puder, faça a inscrição. Tem um link nos panfletinhos que estão ali em cima da mesa. Esse ano vai ser no espaço de eventos Osanã, com palestrantes maravilhosas, o tema também muito, muito bom mesmo. Então, quem tiver condições, se inscreva, vamos fazer parte dessa confraternização dos espíritas, que vai ser maravilhoso, 27 de maio, num sábado. Outro recadinho. Em cima da mesa tem uma pasta vermelha. Nos nossos trabalhos mediúnicos, às terças e quintas-feiras, vêm cartas psicografadas, muitas delas com nome, com alguns detalhes, algum conteúdo assim familiar. Então nós pedimos para as pessoas darem uma olhadinha nessa pasta. De repente, uma daquelas cartas pode ser para você. E seria muito importante que chegasse na mão das pessoas, do familiar. Outro recadinho. Nosso projeto Cuidando do Luto. Hoje estou contente, porque tem bastante gente do projeto aqui na casa, prestigiando a nossa palestrante querida e também o projeto. Falar do projeto é algo maravilhoso. Hoje eu quero fazer assim uma ligação do Cuidando do Luto com aquelas mães que têm os filhos no plano espiritual, ou aqueles filhos que têm a mãe no plano espiritual. Ter a certeza que a vida continua. Ter a certeza que eles estão sempre dando um jeitinho de estar conosco. E isso é maravilhoso, porque o amor tem essa magia. Então, se você está vivendo esse momento do luto, um filho ou uma mãe, ou qualquer outro grau de parentesco, aproveite o nosso projeto Cuidando do Luto. Dia 24 de maio, começamos o 3º grupo aqui no nosso lar. E 22 de maio, o 2º grupo na USE. Então venham conhecer o nosso projeto, aprender que é possível a gente vivenciar o luto de uma forma mais tranquila, mais serena e tendo a certeza de que a vida continua. Eu estou emocionada, muito emocionada, porque falar de mãe é um negócio que me balança muito. Eu tenho certeza que tem muitos filhos aqui hoje e mães desencarnadas. Eu acho que alguém aí até já confirmou. Então, eu quero mandar para essas mães o amor de todos os filhos que estão aqui. Eu quero mandar para esses filhos o amor de todas as mães. E eu quero mandar para o meu filho e quero dizer para ele que ele continue trabalhando e servindo o nosso Senhor Jesus Cristo na seara de amor e de misericórdia. E que se esse projeto existe, é uma homenagem que eu fiz para o meu filho. Porque antes de iniciar esse projeto, foi ele que mandou o recadinho através da Casa Pequeninos de Jesus. Então, diante de tanta alegria, de tanta emoção, mês das mães, palestrantes só mães, os temas só mães, isso é um presente para todas as mães. Então, nesse envolvimento de tanto amor, de transbordar de amor, vamos conversar com Deus.
Deus, Criador e cuidador de tudo e de todos, permita que a espiritualidade amiga possa iluminar o coração e o pensamento de todos nós. E que Jesus abençoe todas as mães da terra e do céu. E que Deus ilumine a nossa palestrante, tão doce e tão cheia de amorosidade, que ela seja protegida e amparada na sua fala. Que assim seja. Assim seja. Ui. Parte aí, você tá gravando? Ai, é minha adorada. Boa noite a todos. Boa noite. É sempre tão gostoso quando eu venho, porque a gente lembra tanta coisa. Comentei agora há pouco, né? Tudo começou aqui, que delícia, né? Divisor de águas, quando a gente aprende, tudo muda. Aprender não ocupa espaço, mas faz a gente mais feliz. E o tema hoje, né? Mãe, uma missão, e realmente é, e a gente sabe, né? Eu vim contar histórias, e eu espero que a mesma alegria que eu coloco quando eu estou me preparando para vir, eu consiga compartilhar com vocês também, né? Eu vi um comercial essa semana, não vou falar de quê, porque de verdade eu não lembro. Ficou o teor do comercial, que a mãe está falando, deixa eu lembrar, mamadeira, se alguém viu, levanta a mão, tá? Mamadeira, cobertorzinho, sabonete, lanchinho, blá, blá, blá. Ela vai lembrando das coisas que ela tem que colocar na mochila do bebê. Aí ela fala no final, uia, quase que esqueci o bebê. Eu não vi o comercial na íntegra, se alguém viu depois me conte, mas eu pensei, é exatamente isso, né? Os filhos nascem, a gente está sempre pensando, será que eu me esqueci? Será que eu me esqueci? E eles estão adultos, a gente está pensando, né? Será que eu esqueci de falar? Será que eu esqueci de orar? Será que a mãe é uma tarefa para sempre? Eu sempre me lembro que de maternidade sabia bem, tive uma avó extremamente amorável, tive uma mãe incrível, meu irmão está aqui de prova, que era a doçura, né? Quanto mais ela apanhava das vidas, mais macia ela ficava. Então a gente vivenciava esse amor. Porém, maternidade, perdoem os homens que estão aqui, mas maternidade é um negócio que não dá nem pra gente contar para alguém como é que é, né? A partir do momento que uma mulher se suspeita grávida, a vida dela muda para todos sempre. Amém. É uma tarefa que não tem fim, né? E eu já havia vivido 3 vezes a experiência da maternidade, achava incrível, tudo incrível, porque é uma mágica, né? Como é que pode mudar tanto a vida de uma pessoa? Cada filho que nasce é um país completamente diferente. Mas já estava adulta, com 2 filhas casadas, quando a filha do meio me convidou para um programa diferente. Filho que convida a gente para cada coisa, né? Para assistir o exame. Alguém aqui sabe aquele exame? Tem um nome? Que sabe tudo que está lá? Se está tudo certo com o bebê? Não é. É um ultrassom, mas é específico. Como? É mais ou menos isso. Eu não sabia, porque quando tive as nossas crianças lá em casa, se pedisse para fazer o exame é porque estava alguma coisa errada. Então, eu falei, puxa, mas agora faz exame a cada 2 dias e tal. Eu fui de boa, não tinha ideia do que aquilo era. Estranhei aquele ambiente, uma médica toda linda, maravilhosa, que me botou lá numa poltrona, que tinha café, que tinha chá frio. Vai ter uma apresentação aqui, será, né? E ligou uma tela. Falei, ué, mas eu vim pra ver filme? O que isso? Era a bebezinha que estava na barriga da minha filha. Nunca tinha visto. De repente eu olhei, e o que eu sinto, que eu vou contar pra vocês, que sou romântica e poética, era uma bonequinha numa rede, dentro da barriga da minha filha. Não precisava mais nada, eu estava fascinada. Já havia passado pelo processo, mas não tinha entendido o negócio, né? Aí a médica foi com aquele jeito todo lindo, com aquele bastão, com aquela luzinha de LED na ponta, mostrando cada pedacinho daquele ser. Eu lembrava
de ter visto umas radiografias, umas coisas de neném na barriga, que era uma mancha, tudo bagunçado, que a gente não via nada. E alguém falava, você está vendo neném? Não estava vendo. Mas ali não, era a criaturinha, a carinha que ela tem até hoje, né? E eu fiquei ali paralisada. E ela foi mostrando, chegou um momento, ela falou assim, agora, mamãe, vovó, que vovó era eu, nós vamos aqui conferir os dedinhos do pé esquerdo. E aí aquele pezinho que não parava quieto, ela mostrando. 1, 2, 3, 4, 5 dedinhos. Que pezinho mais perfeito. E foi para o pezinho esquerdo, e foi para a mãozinha, e a criatura parecia que estava querendo fazer uma apresentação, e ela foi mostrando aqueles dedinhos e falando o nome de cada ossinho. Eu estava me derretendo de tanto chorar. E ela chegou no coraçãozinho aqui, poft, 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 e falou, olha aqui que bonitinho, foi falando o nome de cada quadradinho do coração. Eu não escutei mais nada. E eu só pensava, que milagre, que coisa maravilhosa. E Deus fez esse convite para a minha pessoa. Isso aconteceu dentro de mim e eu não sabia. E eu fiquei imaginando que aquele novelinho, né, quando tira da barriga da mãe não cabe mais. E eu pensei, meu Deus, que coisa grandiosa, maravilhosa. Hoje eu quero falar dessa mágica, dessa grandiosidade, dessa confiança, desse laço que Deus coloca para cada um de nós. Espíritos revestidos por corpos femininos que podem ter essa delícia da experiência de viver tudo isso, né? É fantástico, maravilhoso. E a primeira necessidade do espírito, seja ele com o projeto que tiver, seja ele o que tiver organizado, a primeira necessidade dele é de uma mãe que o abrigue, de um coração que o embale. Essa mãe pode até nem ter características de amor depois, mas durante um tempo essa criatura está ali dentro, ouvindo o pulsar do coração. Até hoje, quando a gente abraça alguém que a gente coloca o ouvido no coração, não tem, acho que não tem calmante mais gostoso. E não precisa nem ser filho biológico, né? Por isso que eu falo que quando o anjo se aproximou daquela menina, com aquela tarefa incrível de gestar e de cuidar e de educar, o Mestre Jesus, a saudação que ele fez, a gente reza o tempo todo, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, a gente talvez não tenha se dado conta que aquela saudação que ele deu, tudo que ele disse para Maria, ele estava falando para cada uma de nós que passa pela experiência. Se nós nos atentássemos para isso, nós vivenciaríamos tanto essa mulher grandiosa, esse espírito fantástico que teve essa coragem de falar assim, eu aceito cuidar dessa criatura. Menino Jesus eram as avessas, a sociedade considerava assim. Tinha um projeto e ele seguiu à risca esse projeto. Pensa para uma mãe o que é ser parceira nessa circunstância. Assistir todas as pessoas comentando, difamando, e ela sabia que ele era o amor. Ele só veio para o amor. E às vezes a gente imagina que precisa ser essa relação biológica. Eu fui autorizada ontem a contar uma história belíssima que tocou meu coração profundamente e eu preciso compartilhar. Eu celebrei o casamento desses dois jovens faz um tempo, eu não lembro quanto, mas foi um casamento, uma celebração memorável. Aconteceram várias coisas incríveis, porque eles são do amor. Tem gente que a gente conhece, a gente sabe, essa pessoa é do amor. Eu me lembro que no dia da celebração, eles manifestaram coincidentemente, nos votos de casamento, o desejo de uma grande família. Sabe quando fala, nossa, que Deus nos abençoe, para que a gente possa ter a alegria de ter uma família numerosa, para que a gente possa passar o que a gente aprendeu e tal. Acompanhei-os durante um tempo, e o que aconteceu? Não engravidavam. E eles tinham uma tristeza, porque pensa assim, nossa, ali na periferia que não tem pão, que não tem água, que não tem nada, nasce criança assim de dúzia, né? Parece ser de pacote, a cegonha despeja tudo lá. Por que aqui em casa não? Isso é uma condição boa. E não conseguiam de jeito nenhum engravidar. Tem mais gente aqui que já passou por isso, né? Tem gestação que leva 50 anos, né, para acontecer. Mas o que houve? Chegou uma hora, estava determinado, os médicos já haviam avaliado tudo que havia sido possível e realmente ela não podia gestar e ele também não tinha condições. Eram dois casos que não tinha jeito, eles não teriam filhos. E eu perdi eles de vista, então ontem que eu recuperei a outra parte da história. O que
aconteceu? Alguém disse, entra na fila de adoção. Não é tão simples assim, né? Todo mundo fala que eu faço, mas não é. E eles esperaram, nada aconteceu. Aí um dia, eles foram chamados, primeiro foram avaliados, né? O pessoal vai na casa da gente, ver se a gente pode, se a gente... Só na casa da gente, que quer adotar. Naquele povo todo lá que não tem o que fazer, ninguém nem está preocupado. Mas enfim, né? Falaremos disso um outro dia. E já tinha avaliado, não tinha nada que pudesse atrapalhar. E um belo dia, eles receberam uma mensagem. Alguém nos esperava para falar daquele assunto. E lá foi, né? O casal. E a pessoa que estava organizando a prosa, que era sério, o coração estava falando mais alto que tudo, olhou para aquela mulher sonhando em ser mãe e disse, tem que ser bebê? Ela disse, não. Tem que ser loiro dos olhos azuis, porque geralmente o pessoal pede isso, né? Não. Tem que ser um só? Ela falou, não. A conversa não evoluiu, ela falou, 2, 3, 4. E contou que aquela família havia sido, os pais haviam sofrido um acidente e as crianças estavam no abrigo e permaneceriam no abrigo se ninguém aceitasse os 4. E olha que bonita a pessoa estava dizendo assim, a vida já os golpeou, não faremos mais, não causaremos mais uma dor. Se alguém aceitar os 4, ok, senão eles continuam no abrigo. E ela olhou para o marido e falou, nós já temos a nossa família, onde estão as crianças? E hoje eles já cresceram, quem contou a história ontem não foram eles, né? Foi alguém da família, que eu estou autorizada a contar, já cresceu. Dizem que são as crianças mais gratas, um lembra o outro. Lembra que a gente não tinha casa? Lembra que a gente não tinha mãe? É isso. O laço da maternidade, desse exercício do amor, não há necessidade que seja consanguíneo. Aliás, às vezes a gente tem muito mais ligação com quem nem é do sangue, né? Hoje eu tenho a alegria de ter meu irmão aqui, que é meu irmão de verdade. Mas tenho aqui muitos amores, que se a gente for fazer o DNA, não é nada, né? Tem gente aqui que eu considero como filho. Então, esse dia, que é tão comercial, é uma maneira, talvez, de fazer a gente lembrar que as mães existem. De toda forma, se não existisse essa propaganda, não tem como a gente não lembrar que mãe existe. Porque a gente chegou aqui através delas, né? E eu conto mais uma história que eu gosto bastante, que eu ouvi dos lábios do próprio Divaldo. Eu tenho um apreço, todo ano eu conto, talvez alguém aqui até já tenha ouvido, né? Divaldo me contou que havia na Bahia, uma história verdadeira, naquelas ruas de comércio, de comida, uma pessoa que era apaixonada pelo feitio de acarajé. Era considerado o melhor acarajé. Mas ela era jovem ainda, estava sem, não tinha ninguém na vida. Estava sempre com aquela roupa muito alva, muito bem cuidada, aqueles turbantes de renda. Não havia nunca usado uma roupa de outra cor. E era aquela pessoa encantada. Então, quando chegava no estrangeiro, as pessoas já comentavam que comer um acarajé de responsa, vai procurar. Então, ela tinha sempre muitos bons clientes, ganhava um dinheiro bacana. Certa feita, passou por aí um estrangeiro bonito, perfumado, galante, cheio de conversa. E ela se apaixonou. E ele passou do mesmo jeito que ele chegou, ele sumiu, que tem gente que faz isso mesmo. E ela se viu grávida, sozinha, um susto. E ela pensou, era sozinha, agora não sou mais. Da mesma forma que trabalhei até agora, continuarei trabalhando. E o tempo passa rápido, né? Quando a gente está envolvido num grande projeto dessa natureza. E nasceu-lhe aquela criaturinha, uma mistura, né? Um mulatinho de cabelinho, cara pintado, aquela coisa mais linda. E ela foi tomada de um amor que ela nunca tinha sentido na vida. A maternidade faz isso com a gente, né? E aquela criaturinha foi. Primeiro é aqui, né? Amarradinho, que nem eles costumam fazer. Depois devagarinho por ali. E a gente vai dando linha para a Pipa, que é o nosso filho, né? Que eles vão indo cada vez mais longe. Daqui a pouco ele já tinha liberdade, sempre pelos olhares daquela mãe cuidadosa, de ir para lá e para cá. Chegou com uma novidade. Falou, mamãe, você não me falou que só mulheres fazem acarajé? Assim, pelo menos que eu saiba. Eu acho que eu vi um vendedor de acarajé ali. Ela disse, onde? Era a roupa branca que o menino pensou que era, né? Ela falou, não, você não reconheceu? Isso, mas eu conheci.
é doutor, ele que cuidava de você quando você era pequenininho, das tuas dores. A menina não saudava, nem lembrava mais disso. Ele falou, o que ele é? Doutor. Ah, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser doutor. E ela pensou, vou ter que trabalhar mais ainda, né? E aí, toma, trabalhar e guardar dinheiro e tal. Rapidinho o menino cresceu. O ninho do lado de casa, do nosso coração, né? O filhotinho vai crescendo, quando a gente vê, já tá voando. E rapidinho ela teve a notícia, aquele menino estudioso, bem educado, prestou vestibular, medicina, primeiro lugar, longe para Dedéu. E ela, coração, mãe é um trem danado, né? Que a gente fala pro filho, pode ir, querido, imagina, está tudo bem, lá por dentro está chorando. Ai, que lindo, será que ele vai dar conta? Mas o filho não precisa saber, porque ele tem que voar, né? E ela fez exatamente assim. Foi com ele, levou um amigo junto para arrumar uma moradia, negociou os valores, tudo certinho. Combinou que de vez em quando ele ligaria na vizinha, porque ela não tinha telefone, na história antiga, né? Ligava nada, né? Molecada sai por aí, vai viver a vida, lembra de mãe, coisíssima nenhuma. De vez em quando ela ligava, no orelhão, que aquele tempo era isso, né? E conversavam rapidinho, que custava caro, o orelhão comia ficha, lembra? Né? E o tempo passou, e ela só fazendo conta, conversava com as pessoas, quanto tempo levaria para aquele menino ser doutor? E ela, que nunca tinha tido nenhum tipo de vaidade, que nunca tinha usado uma roupa que não fosse branca, começou a procurar nas vitrines uma roupa que fosse adequada para a festa de formatura do seu filho doutor. Conversando com as pessoas, que era uma festa maravilhosa, no teatro da universidade, que tinha uma escadaria, que tinha um palco, tudo doido. Sabe quando a gente vai fantasiando, né? E ela comprou um vestido que todo mundo se surpreendeu, vermelho. Puro paetê, mulherada sabe bem, né? Sabe aquele que faísca? Começou a dormir no chão, colocou o vestido em cima da cama, para não amarrotar, para não puxar fio. Comprou uma sandália de salto, não estava acostumada. Todo dia ela treinava um pouquinho com a sandália mesmo, de passar, de pagar mico, como dizem, né? Marcou salão de beleza, cabelo, pele, tudo. Nunca ela tinha gasto tanto dinheiro, ela tem sempre uma outra preocupação. Quando foi chegando mais perto, um dia a vizinha chamou o filho ao telefone. O coração da mãe quase acabou, cara. A primeira coisa que ela falou, meu rei, tá tudo bem aí? Ele disse, mãe, calma, tá tudo bem. É que eu quero te falar uma coisa, vai acontecer por aqui a minha formatura. Mas ela não pensava outra coisa. E ela só ali, né, segurando a respiração. Ele falou, eu só estou te falando porque eu sei que a senhora não liga para essas coisas. Ela só pensando no vestido vermelho, na sandália, no cabelo, na maquiagem. E ela disse, não, vá direto ao ponto. Ele falou, então, é que eu estou noivando com a filha de uma pessoa muito importante aqui da faculdade, é o nosso reitor. Eu não tive coragem de contar da minha origem. Eu acho que não entenderia. Eu disse, mas e como você vier clinicar por aqui? Não vou, mãe. O meu sogro já está preparando um lugar maravilhoso, um endereço mais famoso. Eles são muito poderosos. Ela disse, tá. Mãe, não se incomoda com isso não, né? Ela disse, não, filho, não me incomodo. Que mal lhe pergunte. Vai ser um teatro maravilhoso da sua universidade? Ele disse, sim. Essas notícias correm. Tem uma escadaria maravilhosa. Alguém vai chamá-lo pelo nome para agraciá-lo com o seu título? Ele disse, sim. Quando você estiver subindo cada um desses degraus, vê se você consegue lembrar que para que você chegasse onde você está, muitos trabalharam por você. E da minha parte, foi muito amor. Mas você fique tranquilo, porque eu fiz muito bem, com muito amor, tudo que eu combinei com o nosso Pai que está nos céus. E eu espero que você se lembre que você é um curador de dores e que você não pode semear desamores. Eu quero que você seja feliz, que você seja amor. Realmente eu não ligo mesmo para nada dessas coisas. Se me passou o pensamento, já acabou de passar. Eu já desci. Eu estou contando essa história linda porque às vezes nós criamos os nossos filhos e a gente traça planos e a gente deseja e a gente se esquece que antes dos nossos filhos chegarem no nosso braço, eles estavam nos braços do Criador de tudo. Quando nós estabelecemos uma parceria e a gente reza no nosso Pai Nosso, que seja feita a tua vontade,
a gente sofre menos. Porque realmente a maternidade ela é feita de alegrias, mas também de muitas decepções. Porque nós temos expectativas, não deveríamos tê-las, nenhuma delas. Porque a gente não sabe qual é o combinado, qual é o passado dessa criatura. Quem são esses filhos que moram lá em casa? Quem são esses filhos que temporariamente, porque tudo tem prazo de validade, passaram pelo nosso coração de mãe? Então que a gente consiga lembrar de Mestre Jesus, do nosso Pai que está nos céus, de Mãe Maria. Quando a gente fala, e eu tenho falado muito ultimamente, mãezinha, eu de verdade não sei o que fazer diante dessa circunstância, mas eu vou segurar na tua mão, porque o teu amor passou por tanta coisa, como é que não vai saber, né? Eu tenho uma outra história que eu gosto muito, mas muito, que talvez eu também tenha contado, mas Dia das Mães a gente conta, né? É a história de Luba, uma menina que tinha um sonho, ela tinha muitos sonhos. Ser enfermeira, cuidar das pessoas, estava noiva, quem sabe filhos. Celebrou-se o casamento, não deu nem tempo dela se recuperar, e aconteceu a guerra. E ela se viu num caminhão que levava as pessoas para os campos de concentração. E ela sabia, ela não seria uma daquelas pessoas que ficam sem comida e sem água. Ela seria uma enfermeira para cuidar enquanto eles estavam sendo agraciados por surras homéricas, mas não podiam morrer, porque havia uma estatística. Então os enfermeiros ficavam ali até ter coragem de falar, já chega. E quando ela chegou, ela colocou em prática aquela coisa que ela sabia bem, o que eu não quero para mim, o que eu quero para mim, que é a caridade universal. Então, rapidamente ela já falava, essa pessoa não aguenta. Então ela livrava as pessoas de um pesadelo maior. E ela estava por ali, triste, tentando imaginar se a família havia sobrevivido, onde estaria o pai, a mãe, o marido, talvez ela nunca mais tivesse notícia. E ela estava ali um dia olhando para o céu, iluminado, que é coisa que a gente quase não faz, com aquele mar de estrelas, no veludo, azul marinho, que tem estado maravilhoso, com aquela lua grandiosa. Teve uma impressão de ouvir um choro de bebê, pensou, enlouqueci. Esse ambiente tira mesmo o juízo da gente, né? Mas quando a gente anda no escuro, os mais antigos sabem disso, né? O olhar da gente se acostuma e a gente começa a ver. E ela começou a ver e viu quatro olhinhos brilhantes, tipo lampadinhas. Teve a impressão que era um bebê, uma meninazinha de uns 8 anos, que ele imaginou. Nunca, nesse lugar, como que pode, né? Ela chegou, o bebê estava resmungando baixinho, estava bem fraquinho. E ela falou para a menina, querida, o que você está fazendo aqui com o seu irmãozinho? Não é meu irmãozinho. O que é então? Nós estávamos no caminhão, que ela sabia bem. E ele chorou, e eu fui tentar acalmá-lo. E nós fomos jogados no caminhão. Ela falou, nem preciso ficar uma atrás, sabia, né? Aquelas cercas todas com eletricidade, mas com vãos grandes, porque por aí não passava criança. E ela orienta a menina, tenta passar o bebê por baixo. Eu vou puxá-lo pelas perninhas. Abraçou o bebê apertadinho, e o bebê se serenou, estava carente de um colo, de um carinho. Um abraço apertado faz tanta diferença na vida da gente, né? E ela disse para a menina, passe você também. Levou as duas criaturinhas para a cela que ela habitava, que era de porta aberta, os outros todos eram trancafiados, tudo tão rígido. E ela compartilhou com eles o seu mísero lanche, a sua ração, que ainda era melhor do que a de todo mundo. Mas havia dia seguinte, outro dia, né? E ela foi contando para as pessoas, tem 2 crianças na minha cela, estão aos meus cuidados. Você consegue compartilhar seu lanche? Imagina, o negócio é miserável. Mas um tiquinho assim é um milagre da multiplicação, né? Um tiquinho assim, de cada um fazia, porque criança tem fome, né? E as crianças ficavam ali, uma hora era um, outra hora era outro, que zelavam. E o tempo foi passando. Mas aconteceu um negócio muito louco, inexplicável. De vez em quando, mais uma criança era jogada ali. Chegou uma hora, era muita criança naquela cela. E claro, mais comida. E o diretor daquele lugar horroroso veio procurar. Sua louca, você quer colocar sua vida em risco? Eles não valem absolutamente nada. Vamos sacrificá-los. O senhor tem filhos? Ele diz que indecente. Vai tocar no coração mais fraco, né? Mande pão.
Porque a água a gente toma aqui da poça d'água mesmo, que era normal por ali, né? Viviam todos doentes. E ele falou, vou fazer vista grossa, mas você não abriu as cantinas. Eu queria que cada um chegava, ela pedia socorro para mais um e tal. E o tempo passou não muito. E um belo dia ela estava num atendimento horroroso, coração, em frangalhos. E ela teve uma impressão de ouvir um som diferente, um estrondo, e alguém gritando, a guerra acabou, a guerra acabou. Ela pensou nas crianças, estavam tudo lá, quietinhos, trancadinhos, que tinham medo, estavam muito bem orientados, né? Mas ela chegou tarde, quando ela chegou eles já não estavam mais lá. Ela chorou rios, imaginando o que aconteceria, quem eram aquelas pessoas naquela escuridão, que era todo aquele barulho. E ela foi cuidar da vida, voltou para a vida normal, porque a vida é séria, tudo tem prazo de validade e a gente tem que seguir. Passou um tempão. Um belo dia, ela recebe uma correspondência que ela deveria se apresentar em tal lugar assim, que ela receberia uma comenda. E ela tentando. É engraçado quando alguém manda um recado desse pra gente, fala, mas o que será que aconteceu? E ela chegou, o lugar era chiquérrimo. E ela imaginou, será que eles não se enganaram? Não é comigo isso, né? Aí de repente alguém, lá no púlpito, né, fala, olha, hoje teremos a grande alegria de presentear a senhora Luba, pelos grandes feitos. Eu pensei, que grande feito. Aí o ser que estava lá, o mestre de cerimônias, foi contando, essa mulher salvou a vida, não sei de quantas crianças. Uau! Quem contou para ele? Que parecia tão segredo, né? A mão direita dela não sabia o que a esquerda tinha feito, já tinha passado tanto tempo. E ela recebeu aquele cheque ventoso, uma coisa louca. E de repente ela viu, subindo aquela escada, aqueles homens arrumados, era uma celebração incrível, né? Ela foi olhando, vendo no abraço. E aquilo passou rapidinho. De repente, um repórter fala para ela: e aí, senhora? Ficou feliz com essa homenagem? Estou passada, né? E a quantia? Foi o suficiente para me vir. Sabe? Eu não sei como é que você vai interpretar. Mas a riqueza dessa minha noite não foi o cheque que eu ganhei. Foi a surpresa. Eu me lembrei de todos os filhos que meu coração adotou. E eu tenho-os todos na minha mente. E eu fui contando. 1, 2, 3, 4. Amigo, não faltou nenhum. Você tem ideia do que é você ter uma festa na tua vida e ver que todos aqueles seres que você amou, que estavam longe, que talvez você nunca mais visse, todos estavam ali. Eu ganhei o abraço de todos. A minha missão está cumprida. É isso. Mestre Jesus nos diria: talvez você não consiga, enquanto mãe, oferecer aos teus filhos aquilo que você gostaria. Às vezes a gente tem um amor grandioso para oferecer, mas o filho não quer, está ocupado com outras coisas. Está logo ali, ao alcance da tua mão, um filho carente, precisando de colo, carinho, da música da tua alma, da tua alegria. Então não fica triste com nada, não. Essa tarefa, esse empréstimo que Deus nos concede, de cada um dos seres que chega na nossa vida, tudo tem prazo. Daqui a pouco ele pede tudo de volta. Mas a nossa consciência é que vai mostrar para nós o quanto nos cabe de felicidade, de paz e de alegria. Então a gente vai ficar feliz, porque se ele confia desse tanto em cada uma de nós, a gente vai fazer que nem agora está na moda, né? Mulheres empoderadas, que conseguem fazer coisa que muita gente não consegue. Então vamos usar esse nosso precioso poder. E agora eu estendo minha gratidão também aos homens, porque a gente precisa tanto, né? Mulheres têm esse dom da maternidade, mas a paternidade é tão necessária. Então não se furte ao seu trabalho, à sua obrigação de... não é nem da comida, não, porque a gente cresce e a gente se vira, né? Mas é de passar hombridade, lealdade, porque o amor é tudo que a gente precisa. Não é assim? Agora eu fui convidada para fazer a oração final. Eu te peço, teu lugar do coração, lá dentro, quentinho, e a gente vai lá. A gente segura na mão de Jesus, segura na mão de Maria, e agradece, né? Olha, eu também sou filho, que coisa maravilhosa. Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que seja
ti, aqui na terra como nos céus. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja sempre assim, Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu.